Os contratos futuros do petróleo seguem instáveis hoje e essa volatilidade deve persistir até maio, quando, segundo o ministro de Energia da Rússia, Alexander Novak, a produção da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados deve ter corte de 15 a 20 milhões de barris por dia. Além disso, a OPEP discutiu ontem a crise no setor e, de acordo com pessoas ligadas ao assunto ouvidas pela Dow Jones, a organização pode fazer uma nova reunião em 10 de maio para avaliar mais cortes na produção do óleo. Vamos já entender o efeito dessa discussão na formação de preço do petróleo, que impacta diretamente o agronegócio. Tadeu Silva, consultor em petróleo e derivados na INTL FC Stone, fala ao vivo conosco. Boa tarde, Tadeu. Qual é a situação do mercado de petróleo hoje? Seguem as quedas? Como que essas declarações, por exemplo, vindas da Rússia, impactam na tendência de preço? Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, é importante, por todas as ações que estão sendo feitas, o acordo que a OPEP fez foi épico mesmo, eles conseguiram reduzir significativamente o volume de produção deles. Entretanto, a agenda do mercado nesse momento é guiada pela demanda, que é uma destruição brutal de demanda por petróleo e derivados. A gente tem sempre que lembrar que petróleo é sinônimo de movimento hoje. 80 e poucos por cento do petróleo do mundo, 80 a 85% do petróleo do mundo é consumido com mobilidade, transporte de cargas, transporte de passageiros. Então, ele é impactado demais pelo lockdown. Essa quebra que foi dada no mercado é muito complicado para os produtores chegarem a um acordo e conseguir balancear esse mercado no curto prazo. Isso significa que mesmo que hajam acordos para reduzir a oferta de barris de petróleo, com a demanda paralisada como está, a expectativa da INTL FC Stone é de uma continuidade do preço do barril de petróleo beirando zero, como a gente observou nesses últimos dias? Não, eu acredito que é assim que vai ser ajustado o mercado, no final das contas. Vai ser com um preço físico muito baixo que a gente vai destruir produção e a gente vai conseguir efetivamente levar um ajuste nesse balanço. Só que é um processo um pouco mais lento. Então, os preços físicos de petróleo tendem a continuar em níveis muito baixos nas próximas semanas para forçar essa destruição de oferta. A OPEP, quando ela traz esses números delas de 15, 20 milhões de barris que ela vai cortar, eu sempre falo que é uma promoção da Black Friday. É aquela promoção que você aumenta o preço antes e depois fala da redução e a redução é muito menor. O número base, quando eles falam 15, 20 milhões de barris, é a capacidade total de produção desses países. Então, na verdade, o que eles efetivamente estão tirando do balanço a partir do começo de maio é alguma coisa entre 7 milhões e meio e 8 milhões de barris. A Arábia Saudita produzia 9,6 milhões de barris, ela subiu para 13 milhões de barris a produção dela no mês antes para depois falar que cortou 5 milhões de barris. Ela cortou 1.400. Foi isso que ela cortou. Ela subiu a produção antes para falar que cortou mais depois. Então, o que efetivamente está sendo tirado do balanço é muito pouco comparado com a destruição de demanda. Tadeu, diga para a gente como que isso afeta, por exemplo, o custo de produção do setor agropecuário é muito baseado em óleo diesel. Com essa queda forte do petróleo, a Petrobras anunciou nos últimos dias redução no preço da gasolina e do diesel. Ela vai fazer isso de novo nesta semana ou nos próximos dias? E em qual magnitude o preço, por exemplo, do óleo diesel pode ficar mais barato? É muito difícil também prever o que está na cabeça da Petrobras, é uma decisão discricionária deles e eles consideram vários fatores. Quando o preço, o principal critério deles é seguir o preço do mercado internacional, porque senão a importação começa a entrar nesse nível de preço mais baixo e desloca eles do mercado. Nesse momento, o que ela tem feito, ela espera sempre alguns dias após uma queda do preço do mercado internacional para reajustar o preço dela, porque como a volatilidade é muito grande, senão ela vai reajustar hoje, amanhã o preço dispara por alguma questão e ela tem que subir o preço de novo. Eu acredito que ela vai esperar pelo menos até a semana que vem para repassar o último nível de redução dos preços. A gente tem ainda represado aí uns 10 centavos de redução na gasolina e uns 15 centavos de redução no diesel. Se a gente for ver bem pelos preços atuais do mercado internacional, ela poderia fazer. Mas eu acredito que ela vai esperar um pouquinho ainda, uma semana e meia, para fazer essa redução. Bom, esse é um efeito colateral positivo na formação de custos mais baixos, pegando como exemplo o diesel, que é um dos insumos mais utilizados no setor agropecuário. Em contrapartida, a competitividade de biocombustíveis fica bastante afetada. Como é que está a correlação com o etanol, por exemplo, Tadeu?
O etanol ele sempre vai sofrer com a queda do preço da gasolina. Ele não tem como descolar muito do preço da gasolina. Ele tem as questões de safra, que leva a movimentos de preço mais ou menos pronunciados em relação à gasolina, a depender do balanço dele. Mas ele não tem como fugir muito no posto de gasolina do preço da gasolina, porque ninguém, no posto de combustíveis do preço da gasolina, porque ninguém vai colocar um combustível relativamente mais caro, né? Todo mundo vai sempre buscar ali o melhor negócio na hora de colocar no posto. Então, ele não tem como fugir muito do preço da gasolina. Isso sim vai atrapalhar a receita do etanol no mercado. Ajuda os custos de produção? Ajuda os custos de produção. Além do momento agora, no momento hoje, que você tem preços mais baixos, quem trabalha com instrumentos futuros tem a possibilidade de fazer hedge da operação e, por exemplo, garantir esses preços de diesel mais baixos até o final do ano, por exemplo, né, aproveitando essa estrutura para fazer, pode ser uma oportunidade. Tá certo. Principalmente porque eu não acredito que isso vai se manter por prazos de meses aí. Como eu falei para você, é um preço baixo para ajustar o balanço internacional. Ele vai ser ajustado. Ninguém vai produzir petróleo para pagar para alguém tirar. Isso é uma coisa momentânea até você conseguir ajustar a oferta. Bem descrito. Tadeu Silva, obrigada pela presença. Agradecemos a NTL FC Stone também. Volte sempre. Bom trabalho para você. Muito obrigado. Tenha uma boa tarde a todos. Obrigada, Tadeu.